Vamos retornando, vamos retornando. Na questão da contratação temporária, né? Vamos analisar o que a nossa lei de do regime jurídico fala sobre contratação temporária. No artigo 191, e contratação temporária, disposições finais, disposições gerais e disposições finais, eu procurei algumas questões e não encontrei, mas dá a possibilidade da gente fazer questões sobre contratação temporária. Aqui mesmo no artigo 192 tem 6 possibilidades que legitima a contratação, né? É possível fazer algumas questões, na próxima aula eu vou trazer questões de toda a lei, né? Vou ver se eu consigo fazer pelo menos umas 50 questões na próxima aula para a gente trazer, resolvendo e também revisando, né? Vendo de qual parte se refere à lei, qual o artigo, para que a gente possa estar bem afiadinho nesse processo, né? Aí o artigo 191 diz que para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato. A gente tem que destacar aqui necessidades temporárias de excepcional interesse público, né? A regra é a gente ter concurso público para poder ocupar os cargos da administração pública. Mas a exceção é necessidades temporárias e um excepcional interesse público pode ser feito contratações de pessoal por tempo determinado mediante contrato. E aí a gente analisa que um dos fatos das prefeituras, no geral, não fazerem concurso público com tanta, vamos dizer, frequência, é a questão do Ministério Público não ter pessoal suficiente para fiscalizar todas as prefeituras e tensionar para que haja o concurso público, né? Por isso que todo ano poucas prefeituras fazem concurso. Geralmente aqui o último concurso foi em 2014, né? Praticamente 10 anos para poder sair um outro concurso, né? E é muito tempo, né? 10 anos, quantas pessoas não se aposentaram? Quantas pessoas não faleceram que eram servidores? É muita gente, muita gente. A gente teve concurso em 93 ou foi 94. Esse concurso de 94 já está aí fazendo 30 anos, né? 30 anos. Então, praticamente todos os funcionários daquela época, daquele período desse concurso de 94, estão se aposentando ou estão em reta final, próximo da aposentadoria. E muitos já se aposentaram. Os professores mesmo, que são 25 anos, né, de serviço, e para o homem 60 anos de idade, para a mulher 55, né? Então, tem muito professor já aposentado. Muito, e os demais servidores também, né? Aí é uma necessidade e, por falta de mão de obra no Ministério Público, não há tanto concurso com a frequência que deveria ser. E por isso que, ano após ano, a gente vê muitos contratos ainda, né? Muita gente contratada. Mas a questão da contratação temporária, né, é uma necessidade específica, temporária e com que tenha necessidade de interesse público por trás, né? No artigo 192 diz: considera-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a... Olha, são esses 6 itenzinhos aqui, já dá para fazer uma questãozinha, né? Mas eu não consegui encontrar muitas questões de contratação temporária, aí eu vou ficar devendo para a próxima aula, que aí eu vou
preparar de toda a lei, muita questão, só questões, vai ser um slide só com questões, e indicando, no final, indicando qual artigo, qual parte da lei está se referindo àquela questão, para a gente ir revisando também. O artigo 192, ele considera como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a, item 1, combater surtos epidêmicos. A gente viu agora em 2020 a Covid, né, como foi e a loucura que foi, né, um surto epidêmico. A gente não só conhecia pela história, analisando os fatos históricos, estudando história, a questão da gripe espanhola, de que foi aquela pandemia que houve no século XIX, né? E de repente a gente viu na nossa porta essa realidade, né? E quanto é difícil e como é complicado enfrentar uma epidemia. Item 2, fazer recenseamento. Item 3, atender a situações de calamidade pública. Item 4, substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro. Essa questão do professor ele é mais voltado a professor que está de licença médica, professora que está de licença maternidade, e não pode ser convocado um novo servidor efetivo para aquela função. Por quê? Porque a professora, após a licença, volta à atividade, né? Volta ao seu trabalho. Aí é possível, até mesmo num concurso em vigor, ter contratação de professores para substituir professoras que estão em licença maternidade ou professores que estão em licença médica, com possibilidade de retornar à sala de aula, sem ser necessário convocar o, a pessoa que está na sequência, não é? Que às vezes as pessoas acham que porque está o concurso valendo não pode contratar ninguém, mas pode. Há situações que é possível sim, né? Outras não, mas no caso de professor é possível sim. E deu um destaque aí para professor visitante, né? Ou seja, professor visitante, inclusive estrangeiro, numa situação de compartilhamento de conhecimento, né? Tem professores estrangeiros que fazem intercâmbio entre universidades e às vezes procuram municípios para desenvolver um trabalho, uma linha de pesquisa, né? E é possível o município contratar esse professor para desenvolver essa linha de pesquisa aqui na cidade, por exemplo. Para melhorar o serviço público é possível. É possível haver essa contratação de pessoas de notório saber, de pessoas que têm uma especialização única, específica, né, que tenha um destaque. É possível haver essa contratação. O item 5, permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiros, na área de pesquisa científica e tecnologia. É, é o que eu acabei de falar, né? É possível contratar pessoas que tenham especialização notória, que seja especialista numa determinada área para desenvolver alguma pesquisa, algum trabalho aqui. É uma possibilidade que a lei permite haver essa contratação. Item 6, atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei, né? Então, calamidades, surtos epidêmicos, recenseamento, se professor, né, profissional de notório conhecimento, tudo isso abrange a questão da contratação temporária. Aí, parágrafo 1º. As contratações de que trata esse artigo terão dotação específica e obedecerão aos seguintes prazos. Nas hipóteses 1 e 3, 1 e 3, quais são as hipóteses 1 e 3? Combater surtos epidêmicos e atender situações de calamidade, né? Surtos epidêmicos e situações de calamidade. 6 meses. Item 2, na hipótese do inciso 2, 12 meses. Qual é o inciso 2? Fazer recenseamento.
nas hipóteses dos incisos 4 e 5, até 24 meses, no caso do conhecimento notório, né? Professor e conhecimento notório, profissional de conhecimento notório, de especialização notória. Essa especialização notória é um conhecimento específico, um profissional que se destaque em uma área específica, ele pode ser contratado, e aí até 24 meses, né? Até 24 meses. Aí, parágrafo 2º. Os prazos de que trata o parágrafo anterior podem ser prorrogados uma única vez, ou seja, de 6 meses pode ir para 12, de 12 meses pode ir para 24, e de 24 pode ir para 48, né? Pode ser prorrogado por uma vez, por igual período, né? Então, pode dobrar essas contratações. E tem parágrafo 3º, o recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito à divulgação dos quadros de aviso da sede da Prefeitura no Diário Oficial do Estado de Alagoas ou em jornal de grande circulação, exceto na hipótese do inciso 3. O inciso 3 é a questão da epidemia, né? De calamidade, não, de calamidade. O inciso 3 é questão de calamidade. Aí, calamidade, ninguém tem tempo, né, para pensar, né? Tem que agir para enfrentar. Aí vocês podem perguntar, mas os contratos em cidade pequena não é feito por processo seletivo, realmente não são. Por quê? Porque essa falha aí é a questão do pessoal do Ministério Público. O Ministério Público Estadual não tem pessoal suficiente para fiscalizar todas as prefeituras. Isso é o correto, deveria ser assim, ser feito seleção mediante processo seletivo simplificado. É, em Arapiraca, como é uma cidade maior, Arapiraca, Maceió, é, há processos seletivos lá simplificados. Por quê? Porque o Ministério Público está instalado lá, na sede, né? Na sua sede, e eles têm um poder de fiscalização maior lá. Não dá para atingir os 5.400 municípios que tem no Brasil, mas todas as prefeituras, elas deveriam fazer processo seletivo simplificado para analisar currículo, ou uma prova para ser analisada, avaliada, né? Mas isso é o que a lei define, e o que a gente tem hoje é que, por falta de fiscalização do Ministério Público, não ocorre esses processos simplificados de seleção, né? O artigo 193 é vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma deste título, sob pena de ser considerado rescindido o contrato, importando no pagamento do contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato. Esse artigo 193, ele fala que se o contratado, se foi contratado para ser professor, foi para ser professor, não pode ser desviado a função. Se caso contrata um professor que, vamos colocar aí, queiram que ele faça um outro serviço, uma outra função, ele pode rescindir o contrato e vai receber 50% de tudo que tinha para receber durante todo o contrato, né? Sem trabalhar. O município vai ter que indenizar, no caso, né? Existem casos específicos se desvio de função, né? Se foi contratado para ser gari, é para ser gari. Se foi contratado para ser professor, é para ser professor. Se foi contratado para ser pedreiro numa obra de urgência, de emergência, porque uma calamidade caiu uma casa, por exemplo, é para ser o pedreiro, né? Não pode ser desviada a função daquele contrato. É o que o artigo 193 diz. No artigo 194, as contratações por tempo determinado, os vencimentos das pessoas contratadas será fixada em importância não superior ao valor do vencimento constante nos quadros de cargos salários para servidores que desempenham a função semelhante, exceto na hipótese 5 do artigo 190,
quando serão observados os valores de mercado de trabalho. Artigo 5 é a questão do conhecimento notório, né? Inciso, inciso 5 do artigo 190 é do conhecimento notório, né? Que está aqui, permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, tá? E aí é o mercado quem vai dizer, né? O valor do pagamento desse profissional é o mercado de trabalho que vai dizer, né? Geralmente não são baratos, né? Esse tipo de profissional. Artigo 195, aí já, a gente já sai da contratação temporária e vai para disposições gerais, né? Disposições gerais. O dia do servidor público, né? Dia 28 de outubro, dia 28 de outubro, servidor público, né? Dia do servidor público. Artigo 196. Poderão ser instituídos no âmbito do Poder Executivo os seguintes incentivos funcionais, além daqueles previstos nos respectivos planos de carreira. É, pode ser instituído prêmios pela apresentação de ideias, pode ser instituído em premiação por eventos ou trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade e a redução do custo, né? Concessão de medalhas, pode ser concedido medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio, né? É, a valorização do servidor, ele é além apenas do vencimento, né, do salário. Qualidade de trabalho, melhoria do setor onde você trabalha, é valorização. Reconhecimento do seu trabalho é valorização, né? Por isso que, além de todas as vantagens que a gente viu que é possível, né, as gratificações que são possíveis, que a lei permite, também há a possibilidade de se ter prêmios. Por exemplo, o município tem essas Olimpíadas, né, tem a Olimpíada de Língua Portuguesa, tem a Olimpíada de Matemática, tem a Olimpíada de Ciência e de Astrologia, né, Astronomia, acho que é Astronomia, né? Vamos colocar que uma escola participe e tem alunos de destaque, e o município pode premiar aquela escola pela aquele trabalho. É possível conceder medalhas para os professores, conceder incentivos, eh, um diploma de honra ao mérito, e tudo isso é possível ser feito porque a lei permite, né? Lembrando que nós, como servidores públicos, fazemos tudo aquilo que a lei determina, né? Diferente de como pessoa física, que a gente faz tudo aquilo que a lei não proíba, né? Que a lei não proíba. É diferente, né? Que é o princípio da legalidade, né? No artigo 197, os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluído o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia que não haja expediente. O que é que significa isso? A gente viu lá o prazo de revisão. A comissão tem 60 dias, né? Não é 60 dias úteis. 60 dias úteis vai dar bem mais dias, né? É 60 dias corridos, 2 meses. A comissão revisora vai ter que dar um prazo, né? 2 meses vai ser o prazo da comissão, então vai ser corrido. Aí o primeiro dia que é comunicado exclui o dia da comunicação, começa a contar do dia seguinte. O primeiro dia valendo do prazo é o dia seguinte. E o vencimento é o último dia, vai até o último dia. E se esse último dia cair num domingo ou no sábado, aí se estende para o dia útil seguinte. Ou se é um feriado, no dia útil seguinte, né? Vai, vai constar, vai ser o prazo final da comissão revisora, no exemplo que eu citei, né? Da comissão que revisa o processo, né? Aí, disposições gerais, ainda, artigo 198.
Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado, não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos. Sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Esse nem eximir-se, gente, é o seguinte: o pessoal que é adventista do sétimo dia, não, a partir de sexta-feira, a partir de sexta-feira, a partir de sexta-feira, acho que é 6 horas, né? O pessoal adventista do sétimo dia não trabalha, né? Mas vamos colocar um profissional de saúde que é adventista e ele trabalha por escala. A escala dele caiu no sábado, e ele vai ter que pagar essa escala no outro dia. Ele não pode se eximir de fazer o trabalho dele. Ele pode não trabalhar no sábado por uma questão religiosa dele, mas ele tem que pagar um outro dia aquela escala, né? E vai ser feito as escalas tirando ele do sábado, né? Mas se caso ele caísse no sábado, ele teria que pagar uma outra forma, no outro horário, no outro dia, aquele dia de trabalho, né? Não pode apenas, eu não vou cumprir porque minha convicção religiosa diz que eu não posso trabalhar no sábado. Então você vai trabalhar outro dia, não tem problema, né? Você não vai ser obrigado a trabalhar no sábado. Mais ou menos o que acontecia quando o Enem era no sábado e no domingo. Aí o que acontecia no sábado? O pessoal adventista, eles entravam na sala no horário da prova, no horário que fechava os portões, eles estavam numa sala, sem acesso a telefone, passariam o dia inteiro, quando fosse 5 horas da tarde, eles começavam a fazer a prova. Eles não foram obrigados a fazer a prova no sábado, mas eles tiveram que ficar reclusos, fechados, sem acesso a informação nenhuma, sem conversar com ninguém, para fazer a prova depois que terminasse o período do, do, do descanso deles, né, na questão religiosa. Por isso que mudou os dias e agora são 2 domingos, para evitar isso. Imagine você entrar 8, vamos lá, né? A prova do Enem geralmente é à tarde, né? Você entrar 1 hora da tarde numa sala, não poder falar com ninguém, sem telefone, sem acesso a informação nenhuma, vai esperar dar 5 horas da tarde para você começar a fazer a prova, né? Não deve ser coisa boa, né? Você passar tanto tempo assim preso, né? E ainda mais na véspera de um Enem, eu seja ansioso para fazer a prova. Mas acontecia isso por questão de que não podia ter discriminação à questão religiosa, né? E a mesma coisa é no nosso município. Ninguém pode ser privado de quaisquer que sejam os direitos dele, só pelo fato dele ter uma crença religiosa, ou dele ter uma convicção filosófica ou política, né? Esquerda, direita, não pode ter nenhuma discriminação com relação a isso, né? E também a questão do sexual também não está incluída aí, mas também abrange, né? Não pode ter discriminação de nenhum tipo, né? Agora também ninguém pode se eximir de cumprir com seu dever, né? Se tem alguma situação que impeça você, pela sua crença, de trabalhar num determinado dia, você vai ter que trabalhar em um outro horário, em um outro dia, mas você não vai deixar de cumprir com seus deveres. Artigo 199. Ao servidor público civil é assegurado nos termos da Constituição Federal o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, delas decorrentes. O item A, de ser representado pelo sindicato, incluído como substituto processual. Isso é o que é o sindicato, ele tem o setor jurídico, os sindicatos, né? Não é só um, todos os sindicatos eles têm um setor jurídico que podem lhe representar
quando você entra com uma ação contra o município, né? Há essa possibilidade. Aí o sindicato, como seu representante, ele lhe substitui no processo. Você é colocado como pessoa física, mas o seu advogado é o advogado do sindicato, ou seja, o advogado do sindicato, você é o cliente dele, né? Há essa possibilidade. Por isso que ele fala aí de ser representado pelo sindicato, inclusive em substituto com no processual, né, no processo. Por isso que às vezes quando tem alguma questão que o sindicato entrar na justiça, todo mundo assina um documento, né, dando como é o nome do documento? Agora me falhou a memória. Daqui a pouco aparece o documento em si. Esse documento dá poderes ao o advogado para ser o seu representante, né, naquela causa, naquele processo que você está movendo. Na letra B, inamovibilidade do dirigente sindical. Isso aí, simplesmente não pode transferir o dirigente sindical no setor de trabalho. Se tem um professor que é dirigente sindical e ele atua, vamos colocar que ele trabalha na Escola Governador, Luiz Cavalcante, e terminou o mandato dele, ele vai continuar trabalhando na Escola Governador por no mínimo um ano após o término do mandato. Ele não pode ser substituído, a não ser que ele peça. Ele pode fazer o pedido. Ele pode simplesmente pedir para ser transferido para um outro setor, para uma outra escola, mas ser transferido contra a vontade, ele não pode ser até um ano após o término do mandato sindical. É uma proteção para evitar a perseguição política aos sindicalistas, né? C, de descontar em folha, sem ônus, para a entidade sindical a que for filiado o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria, né? Que o funcionário leva uma declaração eh, para a prefeitura dizendo que ele é filiado àquele sindicato e autoriza a prefeitura descontar a contribuição sindical mensal do seu contra-cheque. É o que está falando aí no item C, né? Que é o desconto em folha da contribuição sindical que é decidida através de assembleia, né? Geralmente é 1% do salário, geralmente é 1% do salário, mais ou menos, né? Mas isso é decidido em assembleia e você, ao sindicalizar, você leva esse documento para a prefeitura e a prefeitura faz esse desconto, repassando esse dinheiro para o sindicato, a qual você é filiado. Artigo 200, acho que são 205 artigos, né? 205 artigos, a gente já está no 200. Estamos terminando aqui o nosso regime jurídico. Não estamos terminando o nosso processo até a prova, né? A gente ainda vai ver muita questão, ainda a gente vai trabalhar muito em cima disso. Mas o artigo 200 diz: considera-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem no seu assentamento pessoal. Expensas, eu não olhei qual é o significado, mas eu acredito que tenha alguma coisa a ver às custas. Despesas ou custos, realmente, realmente, expensa que qualquer pessoa que vivam às suas custas é considerado família do servidor. Qualquer dependente. Vamos colocar numa palavrinha mais fácil de entender. Você pode ter um dependente, um irmão, você pode ter dependente, os pais, né? Qualquer pessoa que faça parte da família, que viva com o servidor, que dependa desse servidor, ele é considerado seu dependente, né? Sua família, e que pode constar no assentamento individual, ou seja, na ficha individual na ficha funcional do servidor, na ficha funcional do servidor.
Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge, a companheira ou o companheiro que comprove união estável como entidade familiar, né? Ou seja, não é só o marido ou a esposa, né? Companheiro ou companheira, desde que estejam em união estável, é uma entidade familiar, né? Para fins da lei. Artigo 201. Para fins desta lei, considera-se sede do município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente, né? Então, a sede da Escola da Mata Limpa é na própria Escola da Mata Limpa. A sede da prefeitura é na própria sede da prefeitura. A sede da escola do posto do PSF de Antunica é na sede do PSF de Antunica, né? Não, não, não é a sede é o local onde você trabalha. A repartição onde você trabalha vai ser a sede do seu trabalho, né? Vai ser onde o servidor considera a sua sede, a repartição. É o local onde está, onde se encontra instalado, né? Disposições transitórias e finais, artigo 202, ficam submetidas aí ao regime, aqui foi erro de digitação, ao regime jurídico instituído por essa lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos poderes executivo e legislativo municipais, das autarquias, inclusive em regimento especial e das fundações públicas regidas pela consolidação das leis do trabalho, aprovadas pelo Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 43, desde que se submetam a concurso público de provas ou provas de título nos termos do artigo 10 desta lei, né? Que é a forma de entrar no serviço público através de concurso público, né? Parágrafo único. Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta lei ficam transformados em cargos na data de sua publicação, observada a parte final deste artigo, né? Todos os empregos anteriores, transformaram-se em cargos. Antes da lei, os empregos que tinha na prefeitura se transformaram todos eles em cargos públicos, né? É isso que diz o artigo. Artigo 203, lei municipal disporá sobre o regime próprio de previdência a que ficarão submetidos todos os servidores incluídos nesse regime, né? E quais são os servidores incluídos nesse regime? Todos os efetivos, né? Todos os efetivos. A lei não cobre os contratados, né? Os contratados é uma outra lei que até a contribuição muda, né? A contribuição não é o regime próprio de previdência, né? A contribuição é o INSS, né? E o artigo 204, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente, né? E o artigo 205, encerrando a lei, ficam revogados a Lei Municipal 280, de 96, 19 de dezembro de 96, e a respectiva legislação complementar, bem como as disposições em contrário, né? Com isso, com, com essa leitura, a gente conclui nosso regime jurídico. O nosso regime jurídico foi concluído, né? Vamos aqui para o final da nossa lei, né? O prefeito à época era o doutor Lauro Pereira da Fonseca, né? A data da lei foi 18 de junho de 2003, né? Que entrou em vigor, né, no dia da sua publicação, né? Ou seja, com efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente, né? Então, ela começou a ter efeito no dia 1º de julho, né? Porque a lei aqui no artigo 204 diz
A lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente. Qual é o mês subsequente? Mês de julho, né? De 2003. Secretária de Administração, na época, a dona Leônia Ferreira dos Anjos. Eu vou colocar novamente essa legislação no grupo, né? E aí vou também, assim que eu preparar as questões, eu já vou colocar no grupo para que vocês possam ir respondendo, para que vocês possam ir acompanhando, né? Possam ir acompanhando as questões e tentando solucionar, responder as questões para quando a gente for revisar, vocês já estarem afiados. Obrigado aí pela participação, Vânia. Hoje ficamos só eu e tu, né? Na maioria das vezes, né? A Amanda participou, a Raíla, mas saiu rapidinho. Por Mas nada. como está sendo gravado, o pessoal que não pôde acompanhar a aula hoje, acompanha depois, né? Valeu, um abraço. Como a gente encerrou, não vou revisar nada não, só com você não. Deixa para revisar com a turma na próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Tchau.